Amém. 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 11. Nós já estamos estudando essa carta, nosso momento de doutrina, de estudo da palavra do Senhor, e hoje nós vamos iniciar o capítulo de número 2. 1 João, capítulo 2, do verso 1 ao versículo de número 11. Saúdo também aqueles que nos acompanham por meio da transmissão desse estudo, desse culto, nessa noite. Que aí onde você se encontra, você também possa abrir a sua Bíblia e acompanhar a leitura do texto. A palavra do Senhor nos diz, meus irmãos e irmãs: Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Versículo 3, ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente, tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar assim como ele andou. Versículo 7. Amados, não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia, vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão se dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia a seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, versículo 10, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia a seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Até aí a leitura do texto, nesse nosso estudo desta noite. O tema do nosso estudo é as características de alguém regenerado. As características de alguém regenerado. Preste atenção nesse estudo dessa noite. Meus irmãos e irmãs, uma vez salvo, tem certeza disso? Sim ou não? Uma vez salvo, salvo para sempre. Quantos concordam, levante a mão. Agora levante e fique... Isso, olha aí. Certeza, tem alguns irmãos ainda. Certeza, Esther? Pronto. Já que uma vez salvo, salvo para sempre, então eu posso pecar à vontade porque eu não perco a salvação. Não? Então eu posso afirmar que eu não peco. Os dois extremos. Ou eu peco à vontade, ou eu afirmo que eu não peco. O que é que os irmãos têm a dizer sobre isso? Já que afirmaram, eu vou até tomar uma água, depois de uma dessa. Um de cada vez, para não tumultuar. Presbítero Carlos, diga lá. Ótimo. No pecado. Nenhuma. Certo. Alguém tem dúvida da salvação? Fique de pé. Nós vamos orar por você.
Por que, meus irmãos e irmãs? Porque, inevitavelmente, esse era o pensamento que rodeava muitos daqueles que se diziam cristãos no primeiro século. Nós, só fazendo um apanhado geral do que nós já vimos o contexto dessa carta, quando Paulo escreveu, João, quando João escreveu, que João era esse, para quem ele escreveu e qual o motivo que levou o apóstolo João a escrever essa primeira carta. E um desses motivos foi uma seita chamada gnosticismo. Os gnósticos afirmavam que nós somos salvos não por causa do mérito de Cristo, mas pela nossa sabedoria, pelo nosso conhecimento. Por isso a palavra gnóstico, a palavra gnose no grego, conhecimento. Eles afirmavam que você pode fazer o que você bem quiser com o seu corpo, porque isso, ao final de tudo, não vai afetar a sua alma. Porque o corpo é mau e o espírito é bom. Então você pode pecar à vontade, aí pega o texto que o presbítero Carlos falou, lá de Romanos, pega um texto isolado, fora de um contexto, e diz, para corroborar com o seu pensamento, que Paulo estava dizendo, vamos pecar mais, porque quanto mais pecarmos, mais graça de Deus sobrevirá sobre a nossa vida. Só que eles esqueceram o resto. Mas calma que a gente vai ler o resto, certo? Está aqui no esboço, para a gente acompanhar. Nós vimos também o início dessa carta, quando João vai tratar sobre duas doutrinas fundamentais para o cristianismo, sem essas duas doutrinas, não existe cristianismo. Quem lembra aí qual foi as duas primeiras doutrinas que nós vimos? Que estão interligadas entre si. Fala sobre a pessoa de Cristo. Estou ajudando até demais. Sobre a doutrina de Cristo, ou cristologia. Duas doutrinas que nós vimos. Eita, valendo uma caixa de bis, vamos lá. Então, olha aí, tá vendo aí? Foi falar de bis, diga lá, professor. Diga lá. Não, as duas primeiras. Essa foi a terceira. De Cristo, certo. Falamos de três doutrinas. A terceira, a última, foi sobre a santidade de Deus, que nós vimos no versículo 5. Mas existem duas primeiras que nós vimos que tratam sobre Cristo. Duas doutrinas sobre Cristo. Que João combateu justamente duas heresias. Um de cada vez. Diga, Laura. Humanidade de Cristo e a sua divindade. E aí foi uma briga terrível por muitos séculos, onde a própria igreja cristã lutava para saber como assim Cristo Deus e Cristo homem habitando no mesmo ambiente, no mesmo corpo. Como assim eles não se misturavam? Então é 70% Deus e 30% homem. É 60% Deus, 40% homem. E aí eles chegaram à conclusão, não, é 100% Deus, 100% homem. Essa foi a primeira doutrina que nós vimos. Aí vem a segunda doutrina, que na verdade é a terceira, né? Nós vimos as duas primeiras. A terceira doutrina, que foi o versículo 5, do capítulo 1 de 1 João, sobre a santidade de Deus. João vai dizer que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. E a última doutrina que nós vimos, do versículo 6 ao versículo de número 10, foi a doutrina do pecado. Quão terrível é o pecado na vida do homem. Por conta do pecado, o homem foi expulso do jardim. Por conta do pecado, o homem foi expulso da própria presença de Deus. Por conta do pecado, as nossas transgressões, elas nos faz separação entre nós e o nosso Deus, como nós vimos na semana passada, Isaías capítulo 59, versículo de número 2, as vossas iniquidades faz separação entre vós e o vosso Deus. Nós vimos também sobre a doutrina da justificação pela fé. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda. Logo, a justiça que nós temos não é a justiça própria, não é a nossa própria justiça, mas é a justiça que vem de Cristo Jesus. E hoje nós vamos tratar na prática. Capítulo 1 é apenas a teoria.
não é? É a doutrina teológica. Mas no capítulo de número 2, nós vamos tratar na prática. Como eu posso saber se eu sou salvo ou não? Essa é a pergunta que nós vamos tentar responder nessa noite. A salvação pertence ao Senhor. Ela é obtida por meio da fé, pela graça somente, em Cristo Jesus. É algo invisível. Nenhum de nós temos tatuado na testa, louvado seja Deus por isso, né? A marca do salvo. Né? Nós não temos. Nenhum de nós saímos com a camisa, eu sou salvo. Não. A salvação é obra exclusiva de Deus. É algo invisível. Por isso, meus irmãos, e aí eu queria chamar a sua atenção, é por conta disso que nós não podemos ser juízes de ninguém. Porque eu não posso olhar para o presbítero Carlos e dizer, não, o presbítero é salvo. Por quê? Não porque ele é membro da quarta igreja. Não, a salvação é algo invisível. É só Deus que conhece os seus eleitos. É só Deus quem sabe a quem ele deu o seu próprio filho. Entretanto, João vai nos demonstrar como nós podemos observar pelas atitudes daqueles que dizem essa frase que nós iniciamos esse estudo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Como eu posso saber se alguém é salvo de verdade? Tem como saber? Tem ou não? Eita, agora. Tem ou não? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Por quê? Pelos frutos. Ótimo. Que? Tem, irmãos. A Bíblia nos dá amparato para isso. Ela nos dá base para nós sabermos se nós somos salvos ou não. E é justamente isso que João vai tratar nesse capítulo de número 2. Eu dividi ele em 3 partes, ou 3 características de alguém que nasceu de novo. Essa doutrina da regeneração também é conhecida como a doutrina do novo nascimento, certo? Então, eu nasci de novo, nós não cantamos, né? Eu nasci de novo, não vou cantar porque eu não sou afinado, né? Mas os irmãos conhecem muito bem a letra. Nós cantamos, nós nascemos de novo, certo? Vamos ver na prática? 3 características de alguém regenerado, ou de alguém que verdadeiramente nasceu de novo. Primeira característica, versículo 1 e o versículo 2 do capítulo 2. O regenerado não tem satisfação no pecado. Essa é a primeira característica de alguém que nasceu de novo. Ele não se alegra no pecado. Vamos ver o que João diz, versículo 1 e versículo 2. Esse é o primeiro ponto. Primeira característica de alguém que nasceu de novo. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevi, ou vos escrevo, para que não pequeis. Se parasse aqui, estava ruim para a gente, não estava? Estas coisas, que coisas? Tudo isso que João falou no capítulo 1, que nós já vimos aqui, ou revisamos aqui nessa noite, tudo isso que João falou sobre a doutrina da divindade, da humanidade, sobre a doutrina da santidade de Deus, sobre a doutrina do pecado, quão terrível, e da justificação pela fé, tudo isso que João falou, ele falou com um propósito. João não era um pastor de gabinete. João era um pastor do campo. Mas João escrevia cartas. Assim como o apóstolo Paulo, como o apóstolo Pedro, ele recebia as demandas das igrejas plantadas, e ele, como não tinha tempo de visitar todas, ele escrevia cartas. E ele escreveu essa primeira carta. Ele diz o seguinte: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Ponto. O crente peca? Então está errado. Se parássemos aqui. Se João parasse aqui, todos nós estaríamos fritos. Todos nós pecamos. Mas João continua, versículo 1 ainda. Se todavia, você percebe que o pecado não é algo corriqueiro na vida do crente, de tal maneira que ele não fica satisfeito por conta do pecado. João diz o seguinte: não pequem, mas se acontecer por acidente
de você pecar. Por isso que Paulo, escrevendo na carta aos Gálatas, vai dizer que a nossa luta é constante. Porque nós devemos, de um lado, o fruto do Espírito. De um outro lado, nós devemos combater o fruto da carne. E Paulo, ao escrever a carta aos Efésios, capítulo 5, a partir do versículo 10, Paulo vai dizer no versículo 12 que a nossa luta não é contra a carne e sangue, mas sim contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. É por isso que João deixa claro um alerta aqui. Todos nós pecamos, mas nós não devemos fazer ou ter pecado de estimação. Eu vou dar um exemplo prático. Aqueles que dirigem, os motoristas, né, Lorena? Você não sai de casa decidido a bater o carro. Ou sai? Não. Não é? Assim é o crente. Não existe pecado premeditado na vida de alguém que nasceu de novo. Certo ou errado? Eita. Certo ou errado? Com convicção. Certo, irmãos. Presta atenção. A primeira característica é essa. Um crente de verdade, ele não planeja pecar. O pecado acontece, mas não é algo planejado. É algo que é inevitável, todos nós pecamos, Paulo vai dizer isso, Romanos capítulo 3, versículo 23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos os homens, todas as mulheres, todas as crianças, adolescentes, jovens, idosos, crentes ou não, todos pecaram. Entretanto, na vida do crente é diferente. Eu sou salvo, mas a salvação não é a base para que eu viva no pecado. Cristo já nos tirou do pecado. Paulo, escrevendo em Colossenses, vai dizer que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Paulo vai escrever a carta aos 1 Coríntios e vai dizer que as coisas velhas, eis que tudo, é você que afirma ser uma nova criatura, você é novo. Você não é mais aquela antiga pessoa de outrora. Seus pensamentos não devem ser mais como era antes. A sua prática, a sua forma de tratar as outras pessoas, a sua forma de pensar, a sua forma de falar. Nós somos nova criatura. Por isso que Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo exorta a igreja. E não vos conformeis com este século. A palavra conformar no grego é amoldar, tomar forma. Nós não podemos ser iguais aos desse século. Nós precisamos renovar ou ter a nossa mente renovada. Por isso, se pecar, se acontecer e você escorregar e cair, João continua dizendo, versículo 1. Se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai. Quem é? O justo. A palavra no grego, advogado, paracleto, é alguém que está bem perto de nós. É alguém que está próximo. Um comentarista chamado Norman Champlin, ele vai dizer o seguinte, que ninguém se aproveite da graça divina com a desculpa de pecar. Já que eu não perco a salvação, então vamos aproveitar o que o mundo tem a nos oferecer. Errado. O pecado não deve ser algo que traz prazer e alegria ao seu coração. O pecado já não traz aquela satisfação que trazia outrora. Lembra? Quando você era ainda afundado na lama do pecado? Antes o pecado era prazeroso aos seus olhos, mas quando Cristo lhe tirou, lhe resgatou de lá, ele transportou para o reino do Filho do seu amor, você agora não tem mais prazer no pecado. É por isso que mentir não é mais prazeroso, como outrora era. É uma mentirinha, pecado. E nós já vimos quão terrível é o pecado. É por isso que nós não temos ou não devemos ter mais os pensamentos que nós tínhamos outrora. Eu vou pedir ao presbítero Carlos para abrir Romanos 6, 14. Romanos capítulo 6, versículo 14. Isto. Porque o pecado não terá domínio
da graça. Então quer dizer que o crente não peca mais. É isso que Paulo está dizendo? O pecado não terá domínio sobre vós. Por que o pecado não terá domínio sobre vós? Por quê? Estamos debaixo da graça. Já não somos mais quem éramos antes. Se porventura acontecer, e essa é a primeira característica do regenerado, o pecado não é algo arquitetado na mente e no coração do regenerado. Mesmo que ele seja pecador, o pecado não é algo planejado na sua mente. Pelo contrário, aí está a grande diferença entre um regenerado e alguém não regenerado. Eis a grande diferença entre alguém que nasceu de novo e alguém que diz que nasceu de novo, mas não nasceu de novo. O pecado deve trazer tristeza ao nosso coração. Lembra do estudo que nós tivemos sobre a doutrina do pecado? E eu fiz a seguinte pergunta, eu vou repetir, não precisa me responder. Mas quando foi a última vez que você chorou por conta dos seus pecados? Não me responda. O pecado deve trazer tristeza ao nosso coração. Porque em última instância nós não pecamos somente contra os homens, mas nós pecamos contra Deus. Um Deus que é santo. É por isso que Isaías, profeta, no capítulo 6, Isaías vai dizer: ai de mim, porque sou um homem de impuros lábios, e habito no meio de um povo de lábios impuros. É por isso, meus irmãos e irmãs, que nós devemos confessar os nossos pecados, quando mesmo? Quando? Por que todos os dias? Nota 10. Devemos confessar todos os dias, porque todos os dias nós pecamos. Devemos chorar pelos nossos pecados. Assim como Davi no Salmo 51, confessei-te o meu pecado e não mais ocultei. Essa deve ser a reação de todo regenerado. Se acontecer de um regenerado pecar, entretanto, aí João traz uma palavra de conforto. Porque imagine, todos os dias confessamos os nossos pecados, todos os dias nos lamentamos, porque todos os dias pecamos, mas se acontecer de um regenerado pecar, o que fazer, pastor? Confesse os seus pecados, mas não se desespere. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. É um alívio para nós, né? Termos o Paracleto, o ajudador, aquele que sonda e conhece o nosso coração. O que João está dizendo, meus irmãos, é de que quando acontecer de pecarmos, nós devemos nos apegar ao advogado celestial. Devemos nos apegar a Cristo, porque é Ele quem intercede por nós. E aí eu queria trazer uma aplicação aos nossos corações nessa noite. Nós pecamos, nos entristecemos, mas a aplicação é essa: não deixe que o diabo desanime o seu coração. O diabo às vezes aponta os nossos pecados no nosso rosto, não é? Você não é crente? Já ouviu falar? Ah, aí ó, diz que é crente, mas peca, mas erra. Não deixe que o diabo desanime o seu coração. Não deixe que o diabo afaste você da comunhão com esse advogado, por causa do seu pecado. Se agarra a Cristo, e somente a Cristo, porque Ele é justo. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E aí você percebe que cai por terra que toda a doutrina da Igreja Católica Apostólica Romana, dos intercessores, não é? Não temos intercessores. João diz que temos quanto? Um. E qual é o nome dele? O justo.
Não há intercessores, não há outros caminhos para chegarmos até a Deus. Apenas um advogado, e o nome dele é Cristo. E aí eu queria trazer uma palavra maravilhosa ao nosso coração. Se você quiser anotar, anote, para que você possa compreender esse primeiro ponto. Nós temos, meus irmãos e irmãs, o melhor advogado diante de Deus que alguém poderia ter diante da face da terra. Eu vou repetir. Nós temos o melhor advogado diante de Deus que alguém na face da terra poderia ter. O advogado mais caro no mundo, o advogado mais celebrado que você possa conhecer, ele é fichinha diante desse advogado celeste. Por isso nós devemos ter paz. Pecamos, confessamos e temos paz, porque nós temos o melhor advogado que já existiu, Jesus Cristo, o justo. Ele não somente intercede por nós ao Pai, ele não somente advoga a nossa causa, mas ele também nos conciliou com Deus, aplacando a sua ira. Olha o versículo de número 2. E ele quem? Quem? Jesus. É a propiciação pelos nossos pecados. E aí vem uma palavra que infelizmente tem sido mal interpretada. E não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. A propiciação no Antigo Testamento era um rito, onde o sacerdote oferecia o sacrifício de animal, que era colocado no altar para aplacar a ira de Deus pelo pecado daquele povo. Só que todas as vezes que o povo pecava, o sacerdote oferecia o sacrifício a Deus. E uma vez por ano, o sumo sacerdote reunia todos os animais para o sacrifício em oferta a Deus pelo pecado do povo. Compreendido aqui? Dúvida até aqui? Aí tem um adendo. O povo pecava quando? Todos os dias. Então, uma vez por ano, vamos supor, 2023, sumo sacerdote fez o sacrifício. Começou 2024 e você já pecou. Ou seja, 2024, lá teria, obviamente, passado, que o sumo sacerdote oferecesse sacrifício por causa do seu e do meu pecado. Mas Cristo é o nosso sumo sacerdote, de tal forma que ele fez esse sacrifício quantas vezes? Uma única vez. Ele não somente é o nosso advogado, que intercede por nós ao trono da graça, mas ele é o nosso sumo sacerdote. E não somente isso, porque uma vez que o sumo sacerdote precisava do animal para o sacrifício, Jesus não somente é o sumo sacerdote, mas ele próprio foi o animal para o sacrifício. Eu vou convidá-los a abrir Isaías 53, tão conhecido de todos nós. Profeta Isaías. Isso mesmo, Tito. Capítulo 53. Isaías capítulo 53. Versículo 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Versículo 4. Certamente ele tomou sobre si as nossas dores
levou sobre si. E nós reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos... Olha o animal, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como... Cada um se desviava pelo seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Sumo sacerdote matava, sacrificava o animal, em símbolo como que o pecado do povo de Israel caísse sobre aquele animal, e por causa do sacrifício daquele animal, pela fé, Deus receberia e perdoaria o pecado do seu povo. Mas uma vez por ano era realizado esse ritual. Cristo veio como sumo sacerdote e ao próprio tempo como o sacrifício perfeito, agradável a Deus, da qual todos, perceba, todos os nossos pecados, as nossas iniquidades caíram sobre ele. O que isso quer dizer, meus irmãos e irmãs? É que todos os nossos pecados já foram perdoados. Não há nada que você precise fazer a mais do que Cristo já fez, para que você receba o perdão de Deus. Todos os nossos pecados já foram perdoados em Cristo Jesus. Por isso que você não perde a salvação. Porque não depende de você, depende dele. Dr. Martin Lloyd Jones vai dizer o seguinte: a provisão já foi feita. Nós não precisamos mais nem do sumo sacerdote, que uma vez por ano realizava o sacrifício, e nós não precisamos mais trazer o sacrifício. Imagine a cena, domingo após domingo, cada um dos irmãos trazendo um cordeirinho, e chegando na porta da quarta igreja, entregando na mão do diácono, para o diácono entregar aos presbíteros, para os presbíteros enrolar o cordeiro e o pastor fazer o ritual de purificação pelos pecados. Imagina o sangue que ia ser isso aqui. E os levitas vão limpar, né? Levita hoje quer cantar. Não, levita no tempo do Antigo Testamento limpava o templo, né? Aí, trabalho como esse, ninguém quer ser levita, né? Mas voltando ao assunto, a provisão já foi feita, a propiciação já foi providenciada, e ele é Cristo, o Filho do Deus vivo, que cobriu todos os nossos pecados de uma só vez, única e para sempre. Nós não precisamos temer. Os nossos pecados já foram perdoados. Você não precisa trazer, como afirmam os falsos apóstolos dos nossos dias, você não precisa trazer o trízimo para abrandar a ira de Deus ou o furor de Deus. Não, não. A ira de Deus contra a igreja já foi abrandada na cruz do Calvário. Justificados pela fé. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Dúvidas? Comentários? Desesperos? Não? Voltemos para 1 João, porque eu tenho uma dúvida. Eu vou tomar mais água quando eu perguntar. Versículo de número 2. 1 João, capítulo 2, versículo 2. Perceba como é mal interpretado. Finalzinho do versículo 2. E não somente pelos nossos próprios, mas... O que, irmãos? Foi bom para ensaio. Vamos lá, todo mundo. Mas... não somente pelos nossos próprios, mas pelos do mundo inteiro. Como assim?
Agora eu tomar água. Pode responder aí. Jesus perdoou o pecado do mundo inteiro? Sim ou não? Sim ou não? Então João está mentindo? Pronto, agora vamos lá resolver essa bronca aí. Percebe o erro de interpretação? Os universalistas, John Stott, Norman Champlin, por exemplo, são universalistas, afirmam o seguinte, que no final do mundo, no final de tudo, quando a gente encerrar Apocalipse, né? Apocalipse 22, Jesus vem salvar toda a humanidade. Por isso o nome universalista, é uma doutrina, tá certo? De universal, Jesus vem salvar todo o universo, todo mundo vai ser salvo. Aí tem o outro extremo, que são aqueles que dizem no final de tudo, até o diabo e os demônios vão ser salvos. Porque João diz, capítulo 2, versículo 2, que ele é a propiciação dos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda do mundo inteiro. E agora, irmãos? Ó, falou de mundo, né? Até o ímpio está se alegrando agora. Vamos resolver isso aqui? Diga lá, minha irmã das dores. Certo. Os do mundo inteiro. Vai ser salvo todo mundo. E porque João está dizendo que ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos, mas do mundo inteiro. Vamos lá, Ionara. Certo. Certo. O que mais? Eita, olha, tá vendo aí? Se foi um indireto a alguém. Quem é que vai para a praia em janeiro? Brincadeira. Brincadeira. Boa, é um bom pensamento. Mundo. Que mundo é esse? A gente viu. Foi domingo, sobre o cosmos, né? Sobre João nos adverteu isso domingo passado, 1 João, que a gente viu. Não ameis o mundo, nós vimos isso. Mundo, ele se define como a humanidade, mundo como biologia, né? E mundo como cosmos, universo, galáxia e por aí vai. Né? É um bom pensamento. O que mais? Vamos pensar da seguinte maneira. Se João está afirmando que Jesus Cristo veio para salvar o mundo inteiro, e o mundo inteiro não vai ser salvo, apenas alguns, então Cristo falhou. Estão entendendo a lógica? Estão compreendendo aqui ou não? Mais ou menos, eu vou explicar. Se Jesus veio a esse mundo, morreu para perdoar os pecados de todo mundo, então todo mundo vai ser salvo. Certo ou errado? Errado. Então Jesus falhou. É um primeiro pensamento. Tá certo? Um segundo pensamento. Se Jesus veio, morreu para perdoar os pecados de todo mundo, e nem todo mundo vai ser salvo, então, em primeiro lugar, Jesus falhou. Segundo lugar, Jesus veio em vão. Porque nem todo mundo vai ser salvo. Então, o sangue de Jesus não é poderoso para salvar todo mundo. Se todo mundo vai ser salvo, então Jesus veio em vão. Por quê? Por que Jesus veio?
morreu, se todo mundo vai ser salvo? Estão compreendendo? Sim ou não? Sim ou não? São dois pensamentos. Nenhum dos dois Tito gostou, porque os dois estão errados. A explicação é a seguinte, meus irmãos. O que João está afirmando é que o sangue de Cristo tem poder para salvar toda a humanidade. Ele é poderoso para perdoar os nossos pecados, e Ele é poderoso para perdoar não somente os nossos, mas Ele é poderoso para perdoar os pecados de toda a humanidade. Ele é poderoso. Entretanto, o sangue de Jesus veio perdoar os pecados somente dos eleitos. Compreenderam aqui? Lembra da frase que é dita por aí, em muitos lugares? O sangue de Jesus tem... Pronto, olha aí, todo mundo penteca. Sangue de Jesus tem poder, é verdade. O sangue de Jesus, ele tem poder para perdoar os pecados de todo mundo. Porém, Jesus veio perdoar os pecados somente dos seus escolhidos. E onde é que nós podemos ter base para isso? Evangelho de João, capítulo 10, versículo 27 e o versículo 28. Evangelho de João, capítulo 10. Pedi ao presbítero Cícero, está com a voz boa aí. Versículo 27 e 28. Os irmãos vão acompanhando aí. Os irmãos entenderam aí o texto? As minhas ovelhas. Olha que ponto. As minhas ovelhas. Logo, isso quer dizer que existem ovelhas que não são de Cristo. Mas as ovelhas dele, faz o quê? Ouve a minha voz. E não somente ouve, né? Vai junto. Versículo 28. Eu dou a vida eterna. A quem? As minhas ovelhas. Essa é a distinção. O sangue de Jesus tem poder para toda a humanidade, mas ele veio para as suas ovelhas. Eu dou a vida eterna às minhas ovelhas. Jamais perecerão. E ninguém, a palavra de conforto, ninguém as arrebatará das minhas mãos. Somos ovelhas, Salmo 100, ovelhas dele, do seu aprisco. Não há nada, não há ninguém que possa nos arrebatar das mãos de Cristo Jesus. Por isso, uma vez salvo, salvo para sempre. Presbítero Cícero, tem 10 minutos para 2 pontos. Ó. Sim. Isso. Isso. Ótimo. Ótimo. Por isso, meus irmãos, que nós precisamos pregar.
Porque nós não sabemos quem são os eleitos. Né? Pregue a toda criatura. E as ovelhas de Cristo vão ouvir a voz de Cristo e vão seguir a Cristo. Aí vem um ponto, como nós dizemos popularmente, uma lapada nos líderes que pensam que são estrelas. Os liderados não seguem o líder. Isso aí é outro campeonato. Né? Na igreja não existe segue o líder, não. Segue a Cristo. Ele é o supremo pastor. Eu posso, meus irmãos, errar, e eu erro, eu falho, mas esse supremo pastor não erra, não falha. É por isso que nós somos ovelhas, não minha, louvado seja Deus, somos ovelhas dele. Eu sou apenas um mordomo de Cristo para conduzir o rebanho que é dele, não meu. Por isso que é uma lapada em certos líderes, porque nós não somos dominadores do rebanho. O rebanho é de Cristo. É como Moisés, né? Moisés pastoreou um rebanho que não era dele, era do sogro dele. Os pastores pastoreiam um rebanho que não são do pastor, é de outro pastor. Aí tem uma responsabilidade, não tem? Nós vamos prestar contas ao supremo pastor das suas ovelhas. Vamos prestar contas ao noivo da sua noiva. E aí, meus irmãos, tem 2 pontos aí. E aí, meus irmãos, é uma advertência para a igreja. A noiva de Cristo é santa. Eu não posso pegar a noiva de Cristo e fazer o que eu quiser, porque ela não é minha noiva, ela é a noiva dele. A você que é casado, está namorando, noivo, pensando em um dia namorar, imagine que alguém fale mal da sua esposa. A outra pessoa e você, como marido, fica sabendo. Qual não é a sua reação? Se souber que alguém está falando mal da sua mulher. Agora imagine isso com Cristo. Isso é algo muito sério. Essa igreja está muito parada, nós precisamos movimentar. Vamos lá, João, vamos fazer alguma coisa com esses jovens aí, fazer um culto vibrante. Vamos lá, vamos enfeitar aqui a igreja, vamos ornamentar a noiva. Não, a noiva está muito simples. Não, vamos colocar uma maquiagem nela, vamos colocar uma roupa sedutora, vamos colocar a igreja, a noiva de Cristo, atraente para o mundo vir, mas a noiva é dele. E o sentimento de um marido, quando sabe que estão falando mal da sua esposa, imagine isso acrescentado, porque estão fazendo mal com a noiva dele. É por isso, o primeiro ponto, estou só no primeiro ponto, que um regenerado, ele não tem prazer no pecado. Porque o pecado, ele mancha a noiva de Cristo. Compreendido aqui? Por isso que o primeiro ponto é esse. Eu digo isso para que vocês não pequem, mas se acontecer, tenha calma. Temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele não somente é um advogado, ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é tão poderoso que ele tem poder para perdoar não somente os nossos, mas de todo o mundo inteiro. Entretanto, ele veio perdoar só as das suas ovelhas. Amém, irmãos? Primeiro ponto, o regenerado, pronto, não tem prazer no pecado. Ele peca, mas se entristece. Tá certo, irmãos? Vamos parar aqui? 9 horas. Por amor daqueles irmãos que vão a pé, vamos parar por aqui e a gente retorna. Os 2 pontos ainda, ficou só no primeiro. Alguma dúvida em relação a esse primeiro ponto? Comentário? Nenhum. Presbítero Valber, tranquilo. Presbítero Zé Carlos, tranquilo. Esther. Não. Amém. Vamos ficar de pé? Nós damos uma pausa aqui.
Aí, Iris, as características do regenerado, parte 1. Né? Está transmitido parte 1, parte 2, próximo estudo. Tá certo? Vamos ficar de pé? É uma palavra de conforto para a igreja, porque nenhuma condenação há, mas é uma palavra de exortação para a igreja, né? Anda em santidade. Viu, filhinhos? Ó, cuidado com a sua vida aí. Não é porque você é membro da quarta igreja que você agora vai viver pecando. Ó, não tem muita surpresa quando chegar no céu. Diga nada. Vamos orar? Feche seus olhos, curve sua cabeça. Pedir ao presbítero Valber fazer essa oração encerrando. Eu estarei impetrando a bênção e eu tenho apenas um aviso. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo repousem, meu Deus, sobre a tua igreja que se reúne aqui nessa noite, bem como se encontra espalhada por toda a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém e amém. Meus irmãos, uma única vez, pode ficar de pé, rápido, tá certo? Próxima terça-feira não haverá culto de oração e doutrina. Eita, pastor, já que é salvo, nem ora. Não, vai orar, tenha calma. Terça-feira não haverá culto de oração e doutrina. Por quê, pastor? Porque nós teremos a nossa vigília aqui na igreja. Vai começar às 11 horas da noite até às 5 horas da manhã da quarta-feira. Quarta-feira é feriado, tá certo? Aí você trabalha bem muito na terça, não é? Para cobrir a quarta. Sempre é isso, né? O patrão, vamos fazer uma horinha extra, não é? Brincadeira, tá certo? Mas próxima terça-feira nós teremos culto aqui às 11 da noite até às 5 da manhã, tá certo? Os irmãos estão convidados a estarem conosco aqui na igreja, tá certo? Não haverá culto de 7h30, o culto será às 11 horas, tá certo? Não será transmitido, então você venha embora orar. João, e tem alguém mais? Pode? Ainda de pé, gente. Só um aviso rapidinho, é que essa sexta-feira agora, às 7h30, vai ter também um estudo dos adolescentes. As irmãs da SAF, infelizmente, não vão conseguir ir, né? Porque vai ter plenário, eu ouvi dizer. Que triste. Mas, para o restante, que não for da SAF, que não vai participar da plenária, está convidado para pessoas jovens como o presbítero Carlos, né? Que vai estar lá com certeza, né? Que é um adolescente, né? Ele é da UPA, mas a gente aceita ele na UMP, nesse estudo. E estender também o convite para os visitantes aí, ou a visitante do jardim, que ela leva esse convite lá para a galera. Vai ser na casa de Lorena, a gente vai mandar divulgar direitinho durante a semana. Quem vai dar a palavra vai ser, o estudo no caso, vai ser nosso irmão Igor, e vai ser o capítulo 1 do livro que nós vamos estudar esse ano. O primeiro estudo foi a introdução, agora vamos ter o primeiro capítulo. Que Deus nos abençoe. É basicamente isso, vamos divulgar melhor no decorrer da semana, toda a igreja convidada lá na casa do diácono Wellington. Ixi, ele vai receber a igreja toda em casa. Valeu. Não faltem.